terceiro livro é o livro de Ruth. Ruth já vem trazer assim a fidelidade, a recompensa, tá? Ruth era estrangeira, mesmo assim ela permaneceu fiel. Sua fidelidade fez dela bisavó do rei Davi. Olha só. Ruth acabou se tornando bisavó do rei Davi. Mais tarde tornou-se ancestral de Jesus, né? Que a gente lembra que a gente comentou, Jesus, filho de Davi. Deus recompensa quem permanece fiel mesmo nas dificuldades. Então essa é a nossa lição. Nós temos que permanecer fiel mesmo nas dificuldades. O quarto livro é o livro de Samuel e Reis, o reino de Israel. Aqui aparecem 3 grandes reis. Vocês lembram qual que era o primeiro rei? Lembra? O primeiro rei de Israel, Saul. É interessante quando a gente vê a história de Saul, porque a gente vê o seguinte: o povo queria um rei. E aí, era Samuel, né? Que ungiu. Ele dizia assim: o povo quer um rei. E Deus falava para Samuel: o povo já tem um rei. Não tá bom? Eu sou o rei desse povo. Ah, mas nós queremos o rei. Mas isso vai dar consequências. Isso vai... Olha que como o povo é igual a nós, esse povo. Muito ignorante. Por quê? Porque, se Deus era o rei, ele conduzia tudo. Mas eu quero um rei. O que acontecia quando tinha um rei naquela época? Você tinha que pagar imposto, parte de suas coisas era doada para o tesouro do rei, você tinha que lutar pelo rei, você tinha que sofrer pelo rei, você ia morrer por causa do rei, você ia perder entes queridos por causa do rei. Mas eles queriam um rei, por quê? Porque os outros povos tinham rei, ganhavam as batalhas lá e tinha rei. Então a gente quer um rei também. Tanto que veio um rei que no começo foi bom e depois se entortou, né? E Saul inflou. Saul quis fazer sacrifício, quis fazer coisa que era para os sacerdotes, achou que ele era o rei. Então ele fazia as coisas para Deus, servia a Deus, mas não escutava a Deus. E aí Deus o que fez? Mandou que Samuel fosse até Jessé e escolhesse um filho que era o menos esperado por todos, né? O pastor. Aí vem Davi. E como disse aqui no início, são 3 reis que tem nesse livro. Vai ter Saul, Davi e Salomão. Salomão também. Salomão é aquele que pediu sabedoria, né? Então Saul começou bem, como eu disse, terminou mal por causa da desobediência. Davi foi um grande rei, pecou gravemente. Vocês lembram do pecado de Davi? Adultério. Mas aí você fala assim: mas como que um rei daquela época vai cometer um adultério se ele tem um harém? Nós somos casados, temos uma esposa. Claro que a gente não pode cometer o pecado do adultério, mas nós temos uma esposa. E ele tinha um monte, né? Aí que eu contei, lembra aquela parte em que Samuel chega para Davi e fala assim: olha, um homem tem muitas ovelhas, e ele olha para a casa de um outro servo dele que tem uma ovelhinha só. Aí ele vai lá e toma essa ovelhinha desse homem, e aí esse homem ainda mata esse homem. E aí passou isso para Davi. Davi já ficou todo irritado. Falou o quê? Não, nós vamos ter que matar esse homem, nós vamos ter que castigar esse homem. Como que ele pode ter feito um negócio desse? Ele merece o castigo. Aí Samuel vira para ele e diz: esse homem é você. Que tinha lá o harém, olhou Betsabé tomando banho e
depois que fez a besteira de se deitar com Betsabé, ela ficou grave. Aí teve que mandar o seu melhor homem lá na frente da batalha e mandar recados a ele que era para meio que abandonar ele e deixar ele morrer com os inimigos. O rei Davi, gente. Não é? Existem as passagens que a gente ouve assim: Jesus, filho de Davi, não é? Mesmo assim, pecou gravemente. E como foi grave esse pecado dele? Né? Tanto que teve muitas consequências, até as gerações dele sofreram por isso. Mas ele se arrependeu profundamente. Por isso que tem aqueles salmos maravilhosos, né? Tantos salmos de perdão, tantos salmos pedindo a misericórdia de Deus, reconhecendo que é pecador, e a maioria deles são de Davi. E aí nós vemos que ele se arrepende profundamente, e aí ele se torna para nós um exemplo de conversão, para mostrar que tem sim a misericórdia. Deus não desiste do pecador. É o pecador que vira as costas para Deus. Aí Salomão recebeu a sabedoria extraordinária, ele que construiu o templo, e no fim de sua vida, o que ele fez também? Se afastou de Deus. Por quê também? Mulher de novo. Eita! Não? Lembra da história de Salomão? Casou com umas mulheres lá, aí ele dominava outros povos e pegava a mulher daqueles povos, às vezes uma das mulheres lá, e trazia para o harém dele. Ah, gostei dessa, pegou para o meu harém. Aí o que acontecia? Para agradar elas, ele acabava cedendo. Algumas delas tinham deuses. Ele falou: lá no cantinho lá não tem problema, pode fazer lá um altarzinho lá. E aí começou a... Esse foi o maior... É bom lembrar, gente, o maior adultério considerado por Deus de Salomão e de Davi não foi a mulher, foi trair a Deus. Por isso que nós que somos casados temos que entender que o matrimônio é o nosso casamento, a união, uma só carne, né? Um só corpo, é entre o homem e a mulher, Cristo. Talvez até uma briga, uma discussão, se pense assim: vou trair mesmo, mas não pode trair a Deus. E aí? Então, se eu traio ela, mas já é horrível, pior ainda, porque eu estou traindo a Deus, a promessa que eu fiz diante do altar. Quinto livro, Crônicas, Esdras, estou juntando aqui, e Neemias. Vamos falar desses três já. Após o exílio na Babilônia, Deus reúne novamente seu povo. O templo é reconstruído. Os muros de Jerusalém são refeitos. O povo volta a ouvir a palavra de Deus. Isso é algo que tem que ficar para nós. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Mais do que ouvir, colocar em prática. Sempre existe esperança para quem retorna ao Senhor. A restauração espiritual é mais importante que a material. Muitas vezes nós podemos perder bens, mas muito mais importante é a restauração espiritual. Em sexto aqui eu coloquei 3 livros lindos: Tobias, Judite e Esther. Esses livros mostram que Deus continua protegendo o seu povo. Fala sobre família, casamento, né? Já estava falando, mas aqui fala bastante sobre casamento, oração e providência divina. O arcanjo Rafael acompanha Tobias durante toda a sua missão. Durante toda a sua missão. O sogro tentou dar chapéu nele, um monte de coisa, mas Tobias se manteve firme e fiel a Deus. O próximo é Judite. Judite é uma mulher corajosa, salva Israel
confiando totalmente em Deus. O livro de Judite, o livro de Esther são muito pequenininhos. É interessante ler, né? Ler na íntegra aí para a gente conhecer. Esther, por exemplo, mesmo sem mencionar explicitamente o nome de Deus, em muitos trechos, vemos claramente sua providência agindo, né? Ela que agrada ao rei e salva o povo também. Lição: Deus nunca abandona aqueles que confiam nele. Os livros dos Macabeus, né? 1 Macabeus, 2 Macabeus, talvez sejam os mais importantes para nós católicos, né? Talvez por isso que tiraram, os que não são católicos tiraram, né? Os Macabeus defendem a verdade da fé, preferem morrer a negar Deus. Em 2 Macabeus encontramos uma das maiores bases bíblicas da oração pelos mortos. Está lá em 2 Macabeus 12, do 44 ao 46. Por isso a igreja reza pelas almas do purgatório. Também encontramos ensinamentos sobre ressurreição, martírio, esperança na vida eterna. E isso nós estamos falando de Antigo Testamento, né? Porque no Novo Jesus veio falando várias vezes da vida eterna. Mas, como disse no início, né, aproximadamente ali 1000 anos, né? Então aqui pode ser 800 anos, 900 anos. Esses livros nos ajudam a compreender melhor a nossa fé católica. É muito importante a gente ler os Macabeus. O que todos esses livros têm em comum aqui, se a gente for analisar? Todos eles mostram grandes verdades. Dentro dessas grandes verdades, eu marquei aqui 4 verdades da fé que é importante a gente trazer para nós, para a nossa reflexão de hoje. Primeiro, Deus é fiel. Deus é fiel. Deus ungiu, Deus prometeu, Deus cumpre. Deus é fiel. Se Deus prometeu algo para nós e ainda não aconteceu, isso vai acontecer. Não é na hora que a gente quer, na hora que Deus quer, mas Deus é fiel. Deus não abandonou seu povo. E olha que o povo fez de tudo, né? Inclusive nós, mas Deus não nos abandona. Segundo, o pecado destrói. Enquanto nós estamos focados em tanta coisa, preocupados às vezes com tanta coisa, nós muitas vezes, como diz em várias passagens, uma delas diz assim: não vos preocupeis com quem pode tirar esta vida do corpo, mas com quem pode tirar, fazer com que a nossa alma vá para o inferno, para a condenação eterna. Então perder a nossa alma é o mais grave de tudo. E como que a gente pode perder a alma? Através do pecado. É o pecado que destrói a gente por dentro. Vamos partilhar entre nós aqui. Não sei se você já percebeu. Quando você pisa na bola, né? Comigo é muito assim. Quando eu me confesso, nossa, parece que eu sou outra pessoa. E quem está mais pertinho da gente que percebe. Talvez aqui a gente se reúna, né? Eu posso estar com pecado mortal, e você nem perceba ele, né? Nem perceba. Mas em casa, a família percebe. Se não fala que percebe, dá para perceber. Ou você mesmo vai perceber, né? A irritação. Se você está estressado, faça um bom exame de consciência e vá confessar. Tenho certeza que você vai sair melhor. Por que você está tão estressado assim? Mas eu estou cheio de problema, é no serviço, é aquelas contas, é não sei o que, isso, aquilo. Quando você está em estado de graça,
paz reina dentro de você. Você já percebeu que em alguns momentos da sua vida assim, teve as piores batalhas, os piores problemas? Lembra da pior fase da sua vida? Que teve um dia ou outro lá que você estava assim, tranquilo, cheio de problemas, cheio de situações, e você parece que não estava sentindo tanto o abatimento. Por quê? Porque estava em estado de graça. Se a gente colocasse na nossa cabeça a importância da gente estar em estado de graça. Porque quando a gente... eu costumo dar um exemplo seguinte. Quando a gente peca, mesmo que sejam os veniais, né? Ou Deus o livre, cometa algum pecado mais grave, quando a gente está em pecado, semana que vem eu vou confessar. Todo esse período que você fica sem confessar, é como se... Não é que Deus esqueceu, Deus é fiel, já falei aqui, mas é como se tivesse... Imagine que a graça está vindo de uma torneira, e essa torneira está gotejando. Se você botar um copo aqui, uma hora vai encher. Mas se você está em estado de graça, é como se não tivesse nem a rosca aqui, já estivesse jorrando direto, né? Jorrando direto, quase igual tomar banho de cano, né? Canão assim, ó, aquela água, né? Quase que uma mangueira de bombeiro, né? É bênção derramando muito. Então, é bom a gente pensar nisso. O pecado é que nos destrói. Por isso que tem muitas passagens também que vai dizer: não é contra homens de carne e sangue que temos que lutar, mas contra os principados e as forças do mal espalhadas nos ares. Que poder tem essas forças espirituais do mal espalhadas nos ares? Se nós estamos em estado de graça, não tem poder nenhum. Só vai ter poder a hora que eu deixar, a hora que eu abro a porta, a hora que passa um negócio aqui eu paro. Opa, volta aqui, peraí. E aí já o pensamento já vai, e daí já vai atrás, e aí já vai fazer besteira. Isso eu estou dando um exemplo, né? Também homens aqui é um exemplo bom, mas está cheio de exemplo. Quando eu me acho melhor, quando só eu quero ter a razão, quando eu nunca erro, né? Ah, mas a culpa não foi minha, você que colocou aqui, você que empilhou desse jeito. A hora que eu abri, caiu, né? Mas assim, a gente nunca está errado. Falando por mim, alguém concorda comigo ou não? Em casa a gente nunca está errado. Os filhos piorou ainda, mas até para a mulher. Não, fui eu. Mas também você não avisou? Você esqueceu de me... Quem que era a obrigação? Não era minha? Ah, mas você esqueceu de me avisar. Você podia ter me avisado também, né? Poxa, erro é meu, né? Então, o pecado ele destrói. O arrependimento, que é isso que eu falei, vamos buscar a confissão. O arrependimento restaura. Esse é o quarto, ou o terceiro. Então ficou: Deus é fiel, o pecado destrói, o arrependimento restaura. Toda a história aponta para Jesus Cristo. Tudo na Bíblia aponta para Jesus Cristo. Tudo na nossa fé católica aponta para o Sagrado Coração Eucarístico de Jesus. É isso que eu falei de manhã. O centro é a Eucaristia. Esse é o centro da nossa fé. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. O Antigo Testamento ele prepara a vinda do Salvador. Santo Agostinho diz assim: o Novo Testamento está oculto no Antigo. O Antigo torna-se claro no Novo. O próprio Cristo vai dizer assim: não vim abolir a lei, mas vim dar o seu pleno cumprimento. Então, para a nossa vida, o que nós podemos fechar para hoje, né? Já está encerrando. Nós temos que entender que nós também vivemos nossa história de salvação. Cada um tem sua história de salvação. Às vezes somos como Josué, outras vezes como Davi. Tem o lado bom e o lado ruim, né? Em alguns momentos caímos como Israel,
Mas Deus nunca deixa de chamar seus filhos de volta. Então, a cada momento nós somos chamados de volta. Então, cada página da Bíblia, cada trecho da Bíblia nos convida à conversão. Então, nós vimos hoje sobre os livros históricos. Nós precisamos entender que não contam apenas o passado, eles revelam como Deus age na vida do seu povo e continuam iluminando nossa caminhada até hoje. Então, por isso a igreja não tem a Bíblia, não é só o Novo Testamento. Mas eu gosto de ler só o Novo Testamento, que é mais fácil de entender. Tudo bem, mas é importante a gente conhecer também o Antigo Testamento, que a Bíblia é o todo, né? Que nós aprendamos então com os exemplos dos santos, dos profetas, dos reis, dos mártires, permanecendo fiéis até o fim. É isso que nós precisamos pedir. Vamos assim sentado, fechar os nossos olhos um instante, fazer uma breve oração. Senhor, nós pedimos que, como conduzistes o povo de Israel através da história, conduz também a nossa vida pelos caminhos da fidelidade. Dai-nos um coração obediente, como de Josué, arrependido como de Davi, perseverante como os macabeus, que, alimentados pela palavra e pela tradição da igreja, nós possamos caminhar firmes rumo ao reino dos céus. Com o auxílio da Imaculada Virgem Maria e na graça do Espírito Santo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte.